Endometrite crônica, como o nome já está dizendo, é uma inflamação crônica do epitélio interno do útero. Ela ocorre devido a uma endometrite aguda, quer dizer, toda endometrite crônica normalmente é consequência de uma endometrite aguda. O que é uma endometrite aguda? É uma inflamação do epitélio uterino, normalmente pós-parto, no puerpério. A vaca pare, às vezes ela retém os anexos fetais, que é a famosa retenção de placenta. Esses anexos entram em decomposição dentro do útero e se instala normalmente uma infecção por Escherichia coli, bactérias de Gram negativas. Essa infecção, ela tem um período de instalação de mais ou menos uma semana, né? Então a endometrite aguda, normalmente ela dura uma semana. Então o animal apresenta febre, desconforto, corrimento mal cheiroso, né? Inapetência. Passada essa fase, essa infecção involui e dá origem à endometrite crônica. Então, a endometrite crônica sempre é consequência de uma endometrite aguda. Então, o problema da endometrite crônica é que os sinais clínicos não são muito aparentes. Então, se você for analisar uma vaca com endometrite aguda, pós-parto, primeira semana, qualquer pessoa nota, não precisa ser nem veterinário. A vaca está com desconforto, normalmente ela tem mau cheiro, corrimento vaginal, né, pútrido, inapetência. Agora, passada essa fase, a endometrite crônica, pelo fato da vaca ser um animal quadrúpede, essa infecção fica guardada, vamos falar assim, dentro do útero do animal, né? É diferente de um bípede, por exemplo, um ser humano, uma fêmea da espécie humana, se ela tem uma endometrite, pelo fato de você andar, movimentar, a lei da gravidade vai ajudando a eliminar essa infecção, esse corrimento. Agora, como a vaca é quadrúpede, isso aí fica mais difícil de ser eliminado. Então você não nota, você acha que a vaca está bem e na realidade ela está com a infecção crônica dentro do útero. Então qual que seria o sintoma? Normalmente é uma vaca que começa a ciclar, normalmente daí 60, 90 dias pós-parto e não emprenha. Então é a famosa repeat breeder, a vaca repetidora de cio. E para você fazer o diagnóstico é importante você fazer a análise do muco uterino. O diagnóstico que a literatura mais aceita é a análise do muco. Então, mas como você vai fazer essa análise? Você tem que pegar a vaca num período de estro, né? Quando ela começa a eliminar secreção uterina. A secreção de uma vaca sadia, normalmente é o muco cristalino. Quando ela tem uma endometrite crônica, ela apresenta secreção purulenta em vários graus, mais ou menos opaco. Quanto mais opaco, indica que essa vaca tem mais infecção. A prevenção da endometrite crônica é a prevenção da endometrite aguda. Então, se você fazer uma boa nutrição de uma vaca no pré-parto, né, corrigir principalmente proteína, minerais, normalmente ela vai parir bem, não vai ter retenção de placenta. Mas a gente não pode esquecer que o rebanho leiteiro, o gado holandês de alta produção, ele tem uma característica, em torno de 20% das vacas, por mais bem nutrida que ela esteja, ela tem retenção de placenta. Então você tem que ajudar. Então o que você faz? Você tem que fazer o tratamento dessa endometrite aguda no período pós-parto, nos primeiros 15 dias, certo? Como que é feito esse tratamento? Esvaziamento do útero e aplicação de antibiótico parenteral, injetável. Porque
tudo que você coloca dentro do útero de uma vaca no pós-parto, você dificulta a involução dele. Então você faz peso. Então, como nós dissemos, a vaca é quadrúpede. Se você põe um líquido dentro do útero no pós-parto, o útero demora mais a involuir. O que é involuir? Encolher, né? Aí, pós-parto, o útero vai encolhendo, diminuindo. Tanto é que no parto o útero tem um volume de 50 litros. Se ele tiver uma evolução boa, e nos 30 primeiros dias ele já cabe dentro. A gente fala, uma vaca que tem uma evolução uterina boa, após 30 dias pós-parto, o útero dela já cabe dentro da mão do examinador. Quer dizer, ele evolui e forma 2 cornos bem finos. Então não é indicado tratamento intrauterino no puerpério. O que você tem que fazer no puerpério, no pós-parto? Aplicação de prostaglandina, que por exemplo o Cioton, para estimular a contração uterina e a abertura da cerca para eliminar a secreção. Antibiótico associado com anti-inflamatório para combater a infecção por gram-negativo e tirar a dor. Igual a gente desenvolveu o Diclotril, que é um produto especial para isso. Você pode fazer 3 dias, igual a gente fala, Diclotril 50 ml. Você pode fazer 20, 15, 15, 3 dias seguidos, que não vai dar tanto resíduo no leite. Associado com produtos à base de cálcio para estimular, para dar força de contração do útero. Então, mais ou menos, como é que você trata uma endometrite aguda? Um bom antibiótico com anti-inflamatório para gram-negativo, que no caso nós temos o Diclotril, que é ideal, um turbocálcio ou outra fonte de cálcio para melhorar a contração uterina e uma prostaglandina, que seria o Cioton. Essa prostaglandina, normalmente ela é repetida a cada 15 dias para estimular a eliminação desse conteúdo. Então, isso é o tratamento da endometrite aguda. Se você fizer um bom tratamento, a chance de você ter uma endometrite crônica é menor. Aí, nós partimos para o diagnóstico da endometrite crônica. O que é? São vacas que já estão fora do puerpério. O que é fora do puerpério? Já passaram os 49 dias do pós-parto, quer dizer, ela já está fora do pós-parto. Aí é quando ela começa, ela está bem nutrida, ela começa a dar o cio, ela começa a ciclar. Então é hora de você fazer o exame do muco. Toda fazenda estruturada tem um veterinário ou um inseminador que vai fazer esse exame. Antigamente a gente fazia a vaginoscopia com espéculo. Hoje nós evoluímos, nós temos o Metricheck, que é um aparelhinho muito simples e de uso muito fácil, que nada mais é do que uma pequena haste metálica com um cone invertido de plástico acrílico escuro, que você faz uma raspagem da vagina. Como o cone que faz a raspagem ele é escuro, ele é preto, se o muco for purulento, você vai ver essas estrias no Metricheck. Então você vê que a vaca, é lógico que uma vaca no primeiro cio pós-parto, ela pode apresentar um muco sanguinolento, mais purulento, isso é normal, mas uma vaca que já ciclou 3, 4, 5 vezes e continua com muco turvo, como a gente é acostumado a falar, que é turvo, que tem estrias de pus, isso indica que essa vaca tem uma endometrite crônica. Isso aí vai bloquear a prenhez. O animal normalmente com endometrite crônica, você vai perder as doses de sêmen e você vai inseminar e perder a inseminação. Com isso, você aumenta o intervalo entre partos, que é o grande problema, principalmente para o gado leiteiro. A gente sabe que numa exploração leiteira de alta produção, é muito difícil de você fazer um intervalo entre partos de 12 meses, porque a gestação da vaca já é 9. Falta só 3 para você preparar para inseminar de novo. Mas quando você estoura o limite de 15 meses, você já começa a ter prejuízo na exploração. A melhor forma para tratamento da endometrite crônica é
o tratamento local. Então, a literatura hoje sabe que voltando, a endometrite aguda ela é causada por bactérias gram-negativo. Então você faz tratamento injetável, parenteral. A endometrite crônica ela já é causada por bactérias gram-positivo, Arcanobacter pyogenes, certo? Então hoje é indicado o tratamento local, que é infusão uterina. Por que infusão? Tem muita gente que é contra a infusão. O problema é o seguinte, o útero, quando ele não está gestante, e quando ele está fora da fase estrogênica, quando a progesterona está alta e ele está vazio, a irrigação do útero é muito pequena. Então, você pode dar uma quantidade muito alta de antibiótico parenteral, mas a quantidade que vai chegar na luz do útero é baixíssima. Então, não tem efeito nenhum. Então, é muito mais prático você colocar o antimicrobiano dentro do útero. Então, por isso que nós desenvolvemos isso aí. A minha vida de campo foi fazer tratamento uterino. O Metrifim, que é uma associação de oxitetraciclina com lauril éter sulfato de sódio, que é um detergente com antibiótico de amplo espectro. A oxitetraciclina tem uma característica peculiar. Ela tem o pH alcalino, quer dizer, ela faz uma descamação desse endométrio, ela faz como se fosse uma curetagem desse endométrio. Ela associada com o lauril, que é um detergente, ela faz uma dissolução daquela secreção purulenta. E quando você tem uma descamação do endométrio, você, por mecanismos fisiológicos, você induz a uma luteólise. Então, normalmente, após uma infusão uterina, uma série de infusões, pode ser de 1 a 3 infusões, daí uma semana, normalmente a vaca cicla, quer dizer, ela entra no cio. Então ela elimina toda aquela secreção purulenta. Então por isso que a gente preconiza, se há uma endometrite crônica de grau 1, quer dizer, pouca turvo, uma infusão normalmente resolve, com 100 ml de Metrifim. Se é uma mediana, 2. E se você quer resolver o problema com qualquer tipo de endometrite, quanto mais forte, faça 3 infusões seguidas, uma por dia, 3 dias seguidos. Você vai ver que daí uma semana essa vaca vai entrar e se eliminar uma secreção meio achocolatada, é normal, e depois ela começa a ciclar e apresentar muco cristalino. Aí é hora de você fazer a inseminação.